Bom dia, igreja. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para louvar ao Senhor com vocês, em comunhão aqui juntos nessa manhã. Bom, vamos começar essa celebração com uma oração, agradecendo ao Pai por estarmos aqui. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, Paizinho, por podermos estar aqui, ó Deus, num só propósito, Deus, de te louvar, de te honrar, de te engrandecer, ó Pai, de exaltar o teu nome. Fala conosco, ó Deus. Eu sei, ó Deus, que o Senhor já tem algo, ó Deus, tremendo preparado para nós aqui nessa manhã, ó Deus. Traga, ó Deus, através do teu Espírito, ó Deus, ao teu povo, ó Deus, aquilo que o Senhor já planejou para nós hoje, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, cremos na tua presença aqui, Papai. Eu te agradeço, Deus. Em João 4 diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero te convidar nesse momento para adorar a esse Deus tão grande, em espírito e em verdade. Mais uma vez, desde o início, em espírito. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos.
Mais uma vez, para te adorar, só a igreja. Pra te adorar, Ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Aleluia. meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Onde flui o amor, onde flui o amor. Em Jeremias 10, numa oração, ele disse: não há ninguém igual a ti, não há ninguém igual ao nosso Deus. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Um pouco adiante, no capítulo 32, Jeremias também: ó Senhor meu Deus, com teu grande poder e com tua força fizestes o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Isso é maravilhoso, irmãos, e nessa manhã eu quero te convidar também a louvá-lo, bendizê-lo, dizendo o quanto ele é grande. Essa canção é uma canção que lá em casa a gente gosta muito e há muitos anos a gente compartilha, louva junto em casa. E inclusive o cultinho com o Benício sempre tem essa música, é impressionante, ele está aprendendo bem ela. Mas é uma música de adoração que eu consigo expressar muito bem o que eu entendo sobre Deus, sobre a grandeza dele. Aliás, eu não consigo medir essa grandeza, mas eu sei que ele é grande. E para ele não há nada impossível. Eu não sei o que você tem, o que você está, como você veio aqui hoje, o que tem no seu coração hoje. Mas saiba que o Deus que você veio adorar aqui nessa manhã, ele é grande, muito maior do que você pode imaginar. Amém? meu Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a É o Senhor em quem nós temos a vitória. e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo. A alegria de toda a terra.
Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda. Por isso, diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Só o Senhor, só o Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E meditando nesse versículo, irmãos, eu pude observar que nessa questão de acordo, até na prática do dia a dia, no mundo jurídico é muito comum a gente realizar acordos, né? Inclusive, na Justiça do Trabalho, era uma prática dos advogados eles cobrarem um valor maior do empregador. Às vezes o empregado tinha o direito de 10 mil, o advogado pedia 30, com a estratégia de que na audiência fazer um acordo por menos. Aí era aquela, chegava na audiência, a empresa queria pagar 3. O advogado pedia 30, não, 25, 5. Aí a empresa diminuía, o reclamante diminuía 20, 15, aí chegava no 10, no 11 e fechava o acordo. Não sei quem dos irmãos aqui já teve a experiência de vender um carro. Quando você vende um carro para um comerciante, para um estacionamento, o carro vale 30, um exemplo, a tabela dele, a média. E aí, geralmente, os comerciantes falam, não, eu pago 20, porque tem esse detalhezinho aqui para ser feito, o pneu está careca, e realmente, esses detalhes tem no carro para fazer. Você fala, bom, 30 não, mas 28. Aí o comerciante vai aumentando, não, eu pago 23, 25, ó, nem para mim, nem para você, 27,5. Aí a pessoa fala, não, tá bom, fecha o acordo, faz o negócio. E nós temos, irmãos, a nossa carne tem essa prática de tentar fazer isso com Deus. Só que os valores deles são inegociáveis. A palavra dele é clara, é reta. E às vezes a gente tenta falar, Deus, bom, o Senhor sabe, Senhor, eu ganho 3x. E esse mês eu tenho 4x para pagar. Se eu entregar meu dízimo, eu vou ficar com 2,7x. Aumentar minha dívida. Às vezes a gente fala, ô Senhor, aquele mês tudo bem, esse mês você viu, quebrou o carro, né? Então, eu imprevisto aí. Outra vez a gente, aniversário da fulana, tem que comprar um presente, um brinquedo para o meu filho. Enfim, nós vamos, no decorrer do tempo, criando situações e tentando negociar com Deus. Fala, Senhor, o Senhor está vendo a situação, o meu coração é teu, eu te amo, mas o Senhor sabe, né?
E a palavra de Deus não é assim, irmãos. Ou é sim, sim, ou é não, não. Ou é quente, ou é frio. Não tem essa de no meio termo, Deus, nem para mim, nem para você. Não rola. Para você andar junto com Deus, irmãos, para você ter uma vida íntima com Ele, para que Deus te use nessa terra, você tem que fazer um sacrifício por Ele. Não, a palavra de Amós aqui, ela não era focada em dízimos, em ofertas, era em relação ao pecado. Eu amplio também, nesse momento, para esse, apesar de ser dízimos e ofertas, para que a gente também se apegue em relação a isso. De nada adianta a gente não seguir a Deus de forma correta, justa, coerente. Às vezes a gente tem algum pecado, seja qual for, ou do consumismo. É certo, é errado a gente comprar um carro novo, reformar nossa casa, comprar roupas novas, aparelhos domésticos. Não, não é errado, irmão. Mas é errado a gente não priorizar o reino. É errado a gente não cumprir o que a palavra dele fala e priorizarmos essas coisas terrenas, passageiras, que daqui a um tempo quebra, rasga, destrói. Nós temos esse hábito de, ó Deus, eu vou à igreja de domingo, eu vou te louvar, mas o dízimo o Senhor sabe. O Senhor sabe como é que está a minha situação, o Senhor sabe como está meu coração. Ó irmão, ó Deus, eu te sigo, eu te louvo, mas esse vício da bebida, pô Senhor, o Senhor sabe. Isso aí me dá um relaxamento, eu esqueço os problemas. E aí você fica longe de Deus, você perde a sua consciência, você faz besteiras. Ô Senhor, esse vício da pornografia, essa questão do adultério, ô Pai, você sabe, a minha carne é fraca. Mas filho, a minha palavra diz isso, diz aquilo. Não tem como eu andar junto com você se você está fazendo o contrário da minha palavra. Se esforce, peça perdão. Mas a partir de hoje eu me comprometo, Pai, a me esforçar, a seguir, independente da situação, independente das circunstâncias. Eu quero andar junto contigo. Amém? Irmãos, vou orar. Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é justo, o Senhor é fiel. Pai, nos ajude, Pai, a sermos fiéis contigo, a sermos a cumprirmos a Tua palavra, Pai, em todos os âmbitos, tanto na questão dos dízimos, das ofertas, como na questão do pecado. Tire, Pai, nos ajude a tirar todo o pecado da nossa vida, Pai. Que possamos ser usados por Ti, Senhor. Que possamos fazer a diferença nessa terra, que possamos impactar vidas, Pai. Ande junto conosco, Pai. É o que eu te peço, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Como tu.
eu te agradeço, Deus, por ser tão fiel conosco, Pai. Mesmo não merecendo, Pai, o Senhor fala conosco todos os dias, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradeço, Deus, por esse momento de louvor que tivemos aqui, ó Pai. Continua falando conosco, Pai, agora, Deus, através da mensagem, ó Deus, que será pregada. Aquilo que o Teu Espírito tem para nós, ó Deus, que o Senhor traga, ó Deus, neste momento, através da pregação também, ó Pai. Em nome de Jesus eu te louvo, Pai. Amém. Bom, igreja, eu quero já agradecer pelo pastor e professor, pode vir, Bruno Vicentim. Ele deu aula para nós ali no IFC, foi um tempo muito bom de aprendizado. Ele dá aula também para o Chico, para o Mário, para mais algumas pessoas aí que fazem esse curso lá, para a CEA também, né? E que já fez. E é um prazer tê-lo aqui, viu, Bruno? Que Deus te abençoe, fique à vontade, que Deus te use nesse momento. Graça e paz, queridos, amém? Pode se assentar, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui na parte, conhecendo mais uma vez a parte do corpo de Cristo. E para mim é um privilégio estar aqui, né? Quero agradecer ao pastor Anderson, a esposa, em nome de Jesus. Estou vendo aqui alguns alunos, a Mauriceia. Deus abençoe, esposa, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor vai nos falar poderosamente nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Coloque a mão sobre o seu coração e fala assim comigo: Senhor, ministra o meu coração, ministra o meu espírito. Fala, Senhor, porque eu coloco meus ouvidos espirituais para compreender a Tua palavra. Amém. Glória a Deus. O pastor Anderson tem recebido da parte do Senhor uma direção para cada domingo falar algo específico, e nós vamos estar falando nesta manhã sobre servir. E quero dizer algo, né? Nós somos chamados a servir, amém? Todos nós somos chamados para servir ao reino, ao corpo, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos ministrar. O texto base que o Senhor trouxe para nós nessa manhã está em Gálatas, no capítulo 5, no verso 13. Capítulo... Está falhando, voltou. Gálatas, capítulo 5, no verso 13. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, no verso 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Aleluia. Pai, a Tua palavra foi lida, e eu peço, Senhor, em nome de Jesus, para que o Teu Espírito venha ministrar a nós, que esta palavra não fique apenas em nossa mente, mas que principalmente o Teu Espírito tenha liberdade de falar ao nosso coração. Repreendemos toda a ação do maligno, todo espírito que tenta se levantar contra a palavra do Senhor nesta noite, e nós declaramos que por um caminho veio, por 7 vai bater em retirada agora em nome de Jesus. Pai, nós cremos que enquanto estamos aqui, o Senhor já enviou os Teus anjos, está guardando tudo que diz respeito a nós, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Eu peço, Pai, para que o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos de uma maneira poderosa e tremenda, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Senhor nos chamou para servir.
o Senhor nos libertou naquela cruz do Calvário. A partir do momento em que Jesus morre e ressuscita naquela cruz, Deus olha para nós e Ele tem algo específico para cada um de nós. Mas essa manhã, nós vamos fazer uma viagem bíblica e eu gostaria que você viajasse comigo juntamente com Jesus, dentro de algumas coisas que Jesus estabeleceu aqui para os seus discípulos. Quando nós dizemos que somos chamados para servir, nós temos um exemplo que é o próprio Cristo. E nós vamos aqui nesta manhã dar uma passeada aqui em algumas coisas com Jesus e os discípulos. Eu gostaria que você nesse momento visualizasse na sua mente, no seu coração, Jesus e os discípulos. Lá em Mateus no capítulo 10, a partir do verso 1, diz a palavra: e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Eu gostaria que você visualizasse nesse momento comigo Jesus com os discípulos e ele chamando cada um pelo nome. Por isso que Jesus vai dizer: não fosse vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vocês. Jesus foi chamando cada um pelo nome, cada um deles para serem discípulos, para andarem com Jesus. E eles aqui naquele momento começaram a passar, nos próximos anos da vida deles, os próximos 3 anos, seriam 3 anos intensos, seriam 3 anos de profundidade, 3 anos de experiências sobrenaturais, 3 anos de ensino, 3 anos de ministração em cada lugar em que Jesus passava, Jesus ensinava. E dentre estes lugares, eles conseguiram ver em Jesus várias manifestações de poder. Dentre eles, nós podemos ver até mesmo a multiplicação dos peixes. Quando nós olhamos para a palavra, que coisa tremenda é ver e observar como que Jesus multiplicava os peixes e multiplicou os pães. Que coisa maravilhosa. Olha só o que a palavra do Senhor diz em Marcos, no capítulo 6, no verso 41 a 43. Diz a palavra: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos, abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos e levaram 12 alcovas cheias de pedaços de pão e de peixe. Nós bem conhecemos essa história. Mas você imagina aqueles discípulos olhando para Jesus, como que se indagando: Jesus, olha a multidão. E quando nós estamos falando de multidão na Bíblia, ela está falando por volta de 15 mil pessoas, de 5 a 10 ou de 15, chegando a 15 mil pessoas. Como nós vamos alimentar esta multidão? Então Jesus começa a procurar, manda os seus discípulos a procurar. Quem pode dar? Quem pode dar? Você acha que, irmão, apareceu 12 cestos depois, né? Para encher. Você acha que não tinha comida ali? Você acha que dentre aquela multidão não tinha gente que levava? Claro que tinha. Mas quem estava disposto a dar? Quem estava disposto a viver o sobrenatural do Senhor naquele momento? Quem estava disposto a entregar nas mãos de Jesus? Ah, não. Ele vai pegar, ele vai comer, não vai dar para mim. Ele vai pegar, ele vai comer, não vai sobrar para mim, para minha família. Mas teve um que entregou. E esse um que entregou, eu fico imaginando assim, né? Na minha mente, né? Você pode visualizar, pode imaginar. Jesus pega o pão, reparte o pão, e na hora que ele reparte, tem um pão inteiro. Aí ele pega outro pão, reparte o pão, tem inteiro. Aí ele fala assim: olha, passa aí. Aí cada um vai repartindo, vai pegando inteiro, né? Vai pegando, cada um vai pegando, e aquela repartição vai multiplicando, queridos. Olha, eu não sei quanto a você, mas sabe aqueles irmãos que aparecem de repente na sua casa? Já aconteceu várias vezes na minha casa isso, né? E assim, só tem comida para nós, né? E também tem pouco dinheiro, então é para nós mesmo, não tem jeito.
Mas de repente aparecem uns irmãos lá que não falou que ia vir. E ainda assim, se eles trouxessem alguma coisa, né? Mas não traz nada também. Mas assim, Jesus, e agora? Irmão, não tem outro jeito, é orar, Deus multiplica aqui. Irmãos, quantas vezes já vi a multiplicação em acampamento de jovens, então, de adolescente. Irmão, chega, porque adolescente come, né? Adolescente come para 3, e toda hora parece que está com fome. Então, na hora que chega no final do acampamento, meu Deus, e agora? Tem que multiplicar. Irmão, mas multiplica de um jeito, porque como acontece aqui, a turma que estava na cozinha sempre leva para casa. Então, é uma coisa extraordinária servir ao Senhor, porque sempre que nós estamos com a presença do Senhor está conosco, sempre existe multiplicação. É por isso que existe o dízimos e oferta. Deus não está tirando nada de ninguém, meu irmão. Dízimo e oferta é a oportunidade que nós temos de multiplicação na nossa vida. Se você tem uma dívida para pagar e um dízimo, meu Deus, você fica assim, meu Deus, o que eu faço agora? Meu irmão, depende da sua fé. É a sua fé e a sua obediência que vai determinar. Se você acha que tem que pagar, vai lá e paga. Mas se você tem fé no Senhor, você vai que entregue, você vai ver o sobrenatural de Deus. Estou falando porque eu já fiz isso. Mas você não pode andar na fé do outro. Você tem que andar na sua fé. Se você não tem fé para entregar o dízimo, então vai lá e paga a sua dívida. Amém? Mas veja só, eu fico imaginando aqueles discípulos pegando aquele pão e Deus fazendo aquela coisa, né? Multiplicando aquele pão. E aí aquela situação que ele diz, como que você não ficaria com o queixo caído assim, ó, né? Faz assim comigo, ó. Então foi isso. Jesus multiplicou o pão. Agora, não só eles viram a multiplicação do pão, mas também eles viram a cura de vários surdos. Viram a cura, por exemplo, a cura do surdo e do gago. Que Jesus vai lá e põe a mão nele. Olha que a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 7, verso 34 e 35 diz, ele diz assim, e levantando os olhos, suspirou e disse, Éfata, isso é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Olha só que coisa tremenda, né? Eu fico imaginando assim, Jesus me cura. Fico imaginando esse gago falando, cura, eu preciso de cura aqui. Mas o que esse homem, Jesus olha para ele, meu irmão, eu não sei quanto a você, mas eu fico imaginando Jesus com aquele olhar de compaixão, com aquele olhar de amor. E Jesus pega aquele homem, põe a mão no dedo, ele diz assim, Éfata, abra-te, e ele começa a falar perfeitamente. E o que os discípulos faz? Irmãos, eu fico imaginando esse milagre em Jesus. Porque andar com Jesus é você ver milagres extraordinários. Mas não somente eles viram, né? Mas a cura do gago, mas Jesus também ele vai curar o cego. Por exemplo, o cego em Betsaida. Jesus ali, aquele cego em Betsaida, Jesus, ele faz coisas extraordinárias, né? Olha, acompanha comigo o que diz a palavra em Marcos, no capítulo 8, no verso 22 e 23. Né? Acho que pode passar aqui, irmão. Quem está no PowerPoint aí, pode passar. Né? Marcos capítulo 8, verso 22 e 23 diz assim, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levantou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E aconteceu que, estando ele em orar em um certo lugar, quando acabou... ainda não. Volta aqui um pouquinho. Quero falar um pouquinho desse cego, antes de eu ir para lá. Esse cego aqui, irmão, é muito interessante, porque Marcos aqui, né, ele é muito resumido, né? Mas ele vai dizer aqui, que Jesus, ele chega em Jesus e Jesus faz um lodinho, né? Vai lá, faz um lodinho. E aí então, ele vai e põe nos olhos daquele cego. E aquele cego,
naquele momento, ele acaba não enxergando bem. Ele vê as pessoas como uma árvore, né? E eu fiquei um dia pensando assim, mas como que o cego sabe que é uma árvore, né? Porque se ele era cego, ele não sabia, ou ele não era cego e ficou cego e sabia que era uma árvore, né? Aí eu tenho um professor do IFC que ele é cego, né? E eu perguntei assim, perguntei sobre esse texto para ele falou assim, não, Bruno, olha, pelo que eu pego, eu sei o que é, né? Então eu imagino, quando alguém fala para mim copo, eu sei como que é um copo. Quando alguém fala para mim árvore, eu sei que é uma árvore, né? Irmãos, uma vez a gente estava né, esse professor que é cego, e ele, né, a gente estava entrando num quarto de escuro, e eu falei, quase que eu falei para ele, acende a luz para você se enxergar, mas descobri que ele não precisa da luz para enxergar, né? Sou eu que preciso, né? Então, ele tem essa dimensão. Então, aquele homem começa a enxergar as pessoas como uma árvore. E você sabe que tem pessoas que não são cegas, mas enxergam pessoas como árvore. Ou seja, elas não enxergam as pessoas como pessoas. Elas enxergam pessoas como objeto. Elas enxergam pessoas como alguém que pode oferecer para ela algo que é bom. Não enxerga a pessoa com o olhar de Jesus. Então, Jesus vai falar algo muito tremendo lá na frente. Ele vai dizer o seguinte, vai lá no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Vai lá no tanque de Siloé. Nós vamos ter 2 tanques, né? O tanque de Betesda e o tanque de Siloé. Esses 2 tanques, queridos, estão mostrando 2 tipos de forma de servir ao Senhor. O tanque de Betesda é o tanque da idolatria, que era um lugar onde o povo fez daquele tanque de Betesda um lugar de idolatria, esperando um anjo vir, fazer um movimento ali na água, né? Então se tornou um lugar de idolatria. Mas o tanque de Siloé, a palavra enviado ali, era quando as pessoas iam para o templo, toda vez que elas iam para o templo, elas tinham que passar primeiro, né, passar pelas águas de purificação de Siloé, para depois poder entrar no templo. Então, o lugar, como é que nós vamos enxergar? É isso que Jesus está nos ensinando. Como é que nós vamos enxergar as pessoas com os olhos de Deus? Através do louvor e através da adoração. Quando nós adoramos ao Senhor, em espírito e em verdade, como nós contamos aqui, nós começamos a enxergar pessoas não como árvore, mas enxergar pessoas como pessoas. Enxergar pessoas com o olhar de Deus. Enxergar pessoas com a visão de Deus. Você não vai conseguir servir pessoas se você não olhar com as pessoas com o olhar do Senhor. Você e eu, nós não conseguimos servir a homens e mulheres que precisam realmente da presença e da ajuda do Senhor através de nós, se você não olhar com os olhos de Deus. Então você e eu, nós precisamos passar por isso. Agora, quando Jesus está curando aquele cego, o que os discípulos fizeram? O que eles fizeram? Vamos lá, o que eles fizeram? Né? Agora você imagina essas coisas acontecendo, quer dizer, aí um dos discípulos chegam até Jesus e olha lá, Lucas 11:1, ele diz o seguinte, e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, eu acho que é Pedro, né? A Bíblia não fala quem é, mas eu acho que é Pedro, porque Pedro fala muito. 210 vezes na Bíblia é mencionado o nome de Pedro, né? De Paulo é mencionado 105 vezes. Então, Pedro é o que mais fala. Então, porque Pedro falou, Pedro disse, Pedro agiu, Pedro isso, Pedro aquilo, né? Então, olha só. Então, eu acho que é Pedro que chegou aqui para Jesus. E ele vai dizer o seguinte, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus aqui, né, quando os discípulos começam a ver aqueles milagres, ele começa assim, Senhor, nós também queremos isso. Nós também queremos servir pessoas. Nós também queremos que através de nós vidas sejam curadas, libertas. Então nos ensina isso. E aí então é que Jesus vai ensinar a respeito da oração do Pai Nosso, né? A oração que nós bem conhecemos, a oração que nós bem entendemos, né? E uma das partes do Pai Nosso, todos nós conhecemos, é assim, ó, seja feita a tua, assim na terra como no... Então, a forma, e o que Jesus está nos ensinando nesta manhã? Quando nós decidimos servir as pessoas, quando nós decidimos servir a igreja, quando nós decidimos servir pessoas, queridos, nós estamos atraindo o céu
para a terra. Eu vou dizer de novo. Quando você e eu nós servimos ao Senhor, nós estamos atraindo o céu para a terra. Esta é a forma que Deus estabeleceu. Então ele começa a mostrar aqui, seja feita a tua vontade, Senhor, que eu faça a tua vontade, que eu desejo, eu quero fazer, realizar a tua vontade aqui nesta terra. Então quando ele começa a discipular e ensinar, ele começa a liberar sobre os seus discípulos a autoridade e poder para isso. Olha o que diz a palavra em Lucas, no capítulo 10, no verso 1, diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Diga assim: Senhor, envia-me. Amém? E ele continua: ide, eis que vos mando como cordeiros em meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E quando qualquer que entrar, a casa que entrarão de entrar, dizei primeiro: a paz seja nesta casa. Então veja, Jesus está enviando 70 pessoas aqui para servir, para servir. Quando nós servimos, nós estamos atraindo o reino de Deus para a terra. E como é que ele vai enviar? Olha, ele está enviando esses discípulos para servir, para expulsar demônios, curar enfermos, para fazer coisas extraordinárias. Ele está dizendo, da mesma maneira que o Espírito que está em mim, ele também está liberando sobre aqueles homens para servir pessoas, para trazer o reino de Deus nessa terra, porque a forma como nós atraímos o reino de Deus nesta terra é servindo, não há outra forma, não há outra maneira. Então olha só, e voltaram os 70, capítulo 10, verso 17 e 18. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitam. Olha só, Senhor, até pelo teu nome, pessoas são curadas. Pelo teu nome, pessoas são libertas. Pelo teu nome, vidas são curadas e restauradas, Senhor. E eles estavam tão alegres por estar servindo ao Senhor, irmão. A verdadeira alegria é servir. Porque quem serve outras pessoas vive. Verdadeiramente vive. Porque quem não serve, não serve. E eles estavam ali servindo ao Senhor, e eles estavam voltando alegres e contentes. E aí então Jesus vai dizer: eu vi Satanás cair do céu. Olha só, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Aqui é uma linha teológica aqui mostrando, né? Sabe aquela rebelião que o Lúcifer fez? E ele caiu do céu. Mas também, né, Jesus viu isso acontecer. Mas também está mostrando algo aqui. Quando nós olhamos para Jó, por exemplo, Deus chega para Jó e fala assim, né, como se Deus não soubesse. Jó, fala para Satanás, né? Satanás, por onde você andou? E ele vai dizer o seguinte: eu andei por rodear a terra. Por que ele está rodeando a terra, irmão? Antigamente, qual era o único lugar que Satanás podia ficar? Na época de Adão e Eva. O único lugar que ele podia permanecer era na árvore do conhecimento do bem e do mal. Era ali que ele podia. Ele estava restrito, estava impedido. Era ali que ele podia. Depois que o homem, então, come o fruto do conhecimento do bem e do mal, dá uma liberdade para ele rodear a terra. Então, com o que ele estava fazendo? Está afrontando o Senhor. Eu estou rodeando a terra. Você queria que eu ficasse lá na árvore da vida, né? Mas eu estou rodeando a terra. É isso que ele está falando. Mas, quando Jesus está falando aqui, eu vi Satanás cair como um raio do céu. Veja só, quando nós servimos verdadeiramente ao reino de Deus, quando nós servimos pessoas, quando nós estamos atraindo o reino do Senhor através de servir, Satanás vai perdendo o território. E ele vai se distanciando, porque veja só, ele está dizendo, os discípulos estão vindo, Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome. Ele diz, eu vi mesmo que ele estava perdendo
território no reino do Espírito. Quando você serve, quando eu sirvo, Satanás perde território na nossa casa, ele perde território na nossa vida, ele perde território na igreja, ele perde território. Então, meu irmão, comece a servir e Satanás não tem autoridade sobre a sua vida. Vocês estão com uma cara para mim? Sabe por quê? Você e eu temos autoridade no nome do Senhor Jesus, e essa autoridade é para servir, não é para nós. Olha só, continuando, diz a palavra do Senhor no verso 19, e Jesus então vai olhar para eles e vai dizer o seguinte: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitem o Espírito. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Nosso nome está escrito no reino do céu. Olha só. Que o seu nome não seja conhecido apenas no céu, mas também seja conhecido no inferno. Em Atos capítulo 19, manifesta um demônio e eles olham, né? Vai lá alguns exorcistas tentar expulsar o demônio, e ele vai dizer o seguinte: expulso no nome de Jesus em que Paulo prega. E os demônios vai falar o quê? Sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, e vocês quem são? E vocês quem são? E os diabaiada lá, irmão, dá uma coça naqueles homens, eles ficam nus. Eles têm que cair correndo de lá, porque eles ficam nus, pelados, com a mão no bolso. Nudez na Bíblia significa sem autoridade. Quando a palavra do Senhor está falando lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 20, a respeito da igreja de Laodiceia, ele diz assim: tu és pobre, cego e nu, ou seja, você não tem autoridade espiritual. Por que não tem autoridade espiritual? Porque não se coloca debaixo da autoridade. Eu só posso servir quando estou debaixo de autoridade. Eu só tenho autoridade se eu estou debaixo de autoridade. Eu só tenho a graça do Senhor se eu me submeto à autoridade espiritual do Senhor Jesus. Primeiramente a Deus, a sua palavra, e depois a autoridade espiritual que Deus instituiu sobre a igreja de Jesus Cristo. Mas Bruno, eu não posso servir por mim mesmo. Irmão, Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo. Se você quer servir a Deus, é por meio da igreja. Porque a igreja é as mãos de Jesus. A igreja é os pés de Jesus. A igreja é a boca de Jesus. A igreja é a imposição de Jesus nessa terra. Então, a maneira sobre a qual eu sirvo ao Senhor, debaixo da autoridade do nome de Jesus, é por meio da igreja. É por meio disso, queridos. Você quer ter autoridade espiritual? Vive isso. É fácil? Não é fácil, não. Mas é bom, porque é por meio da igreja que nós vivemos coisas extraordinárias. E olha lá, você imagina agora, vai imaginando, ó, os discípulos estavam bom, hein? Todo lugar que eles iam, pá, demônio embora. Ia para outro lugar, pessoa curada. Ia para outro lugar, paralítico andando. Ia para outro lugar, milagres extraordinários acontecendo. Curas, libertações, demônios indo embora. Satanás perdendo o território. Até que, fala assim comigo, até que. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha lá comigo em Marcos capítulo 9. Olha, eles estavam, presta atenção. Eles estavam debaixo da autoridade de Jesus. Eles estavam andando com Jesus, os discípulos. Estavam vendo milagres extraordinários, até que, olha lá, e um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe meu filho que tem um espírito imundo aqui, um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando, e eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. Olha só. E Jesus só ouvindo, né? Era para aqueles discípulos lá chegar e mandar aquele demônio embora.
Eu começo a falar assim na igreja, mas tem uns que ficam assim, ai meu Deus. Fica até olhando do lado assim, será que vai manifestar? Será que vai manifestar? Irmão, não fica não. Aqui a gente tem autoridade no nome de Jesus e não manifesta o demônio. Sabe por quê? Porque eu já tenho um contrato com o Senhor. Se manifestar um demônio é porque Deus quer fazer alguma coisa. Amém? Não fique, ai meu Deus, está falando muito demônio aqui. Né? Vai que manifesta. Se preocupa, não, vai manifestar não. E se manifestar, a gente manda embora. Tenha medo não. Né? Quantos aqui já expulsaram o demônio? Ih, muito pouco. Você vai ter essa experiência em nome de Jesus. Eu falei isso uma vez na classe dele aqui. Né? Quantos aqui dos alunos e vocês nunca expulsou o demônio? Então vocês vão expulsar. Gente, que isso? Vocês estão com medo? Onde já se viu crente ter medo de demônio? Mas vai que ele vem em cima de mim. Vai em cima dele, uai. Você sabe que depois de 3 dias, uma das alunas, né, veio para mim e falou, Bruno, manifestou demônio em casa mesmo, foi na minha neta. E foi mesmo. Eu falei que vocês iam passar, vocês vão passar. Não tem medo não. Né? O Senhor nos deu poder e autoridade. Você está vendo uma pessoa que está doente? Irmão, eu vou no hospital. Nessa época aqui eu não estou indo, né, mas faço parte da capelania. Mas eu vou no hospital para quê? Para expulsar os demoniados que está lá, uai. Para orar para as pessoas serem curadas. Eu vou onde as pessoas estão precisando. Está lá no hospital, vamos orar. É tempo da igreja orar. Esse espírito, essa ação que está acontecendo, meu irmão, não é para a igreja se amedrontar. Ao contrário, é para a igreja se levantar na autoridade no nome de Jesus e orar e clamar. E eu creio num Deus que tudo pode. Em nome de Jesus. Amém? O mundo pode estar na fase vermelha, mas nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Amém? E Jesus olhou aquela situação ali. E olha lá o que aconteceu, Marcos capítulo 9, verso 19, ele diz o seguinte, e ele respondeu, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-mo. Né? Jesus olha para os discípulos e fala, vocês são muito incrédulos. Traz o menino aqui, eles trazem o menino, Jesus expulsa o demônio. Né? É uma experiência, é tremendo que está em Marcos capítulo 9 aqui. Mas olha só o que vai acontecer no verso 28 e 29, ele vai dizer assim, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então olha só, esta casta não pode sair senão por oração e jejum. Agora eu pergunto, você sabe aí, né? A nossa vida tem que ser 3 coisas: fé, jejum e oração. Agora presta atenção. Esses discípulos, porque Jesus chega e fala assim, ó geração incrédula. Depois ele fala, essa casta não sai senão por jejum e oração. E a pergunta é, aquele demônio não saiu por falta de jejum e oração ou por falta de fé? Porque Jesus também fala, ó geração incrédula. Esse espírito, essa ação aqui, foi por falta de jejum e oração ou por falta de fé? Qual foi? E aí, queridos, né? Deixa eu só fazer uma enquete aqui. Quem acha, não se preocupa, queridos, né? Se está certo ou errado não, tá? Quem acha aqui que é por falta de jejum e oração? Levanta a mão. Não se preocupa. Tem que ficar assim, né? Quem acha que é por falta de fé? Quem não acha nada? Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou. Né? Olha só. Na verdade, queridos, todos os demônios, seja eles principados, potestades, dominador, o nível que for, todos os demônios saem por meio da fé. O nível da fé. Então, por isso que Jesus vai dizer, ó geração incrédula. Agora, então por que Jesus está falando essa casta não sai senão por jejum e oração? Então olha só, qual é a função da oração e jejum? Principalmente do jejum. Qual é a função do jejum? Quebrar a
carne. Olha só, então olha só. A fé, ela não está nos seus sentimentos. Você não tem fé pelos seus sentimentos. Você não tem fé pela sua alma. A fé se encontra no espírito. E espírito não tem sentimento, gente. Nós somos espírito, alma e corpo. E dentre essas dimensões, a fé está no seu espírito. Agora, a incredulidade está na onde? Na alma. Né? Então, veja só. Aqui está a fé, aqui está o seu espírito, aqui está a sua alma, aqui está a sua fé, aqui está a sua incredulidade. Quando você tem fé para todas as coisas, só que quando você vai executar a fé, o que tem impedindo a fé? A carnalidade, a incredulidade, a sua alma. Então, o que vai fazer o jejum? Quebrar a carne. E aqui você quebrando a carne, o que vai acontecer com a fé? Vai fluir. Então, o que estava fazendo ali? O que Jesus estava falando com jejum e oração? Jesus está falando, essa casta não sai por causa da carnalidade que vocês estão tendo. Então, para quebrar a sua carnalidade, você precisa fazer jejum. Então, a verdadeira causa que impediu a libertação é a carnalidade. A verdadeira causa, veja, por causa da carnalidade dos discípulos. Aquele menino não foi liberto. Aquela vida não foi sarada. Né, por eles. Jesus teve que trazer ali uma lição. Mas veja só, a pergunta é, qual era a carnalidade dos discípulos? O que tinha nesses discípulos que impediu dele trazer libertação para uma vida? E olha lá em Marcos capítulo 9, no verso 33 e 34 diz, e chegando a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes, que vocês estavam discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. A carnalidade diz aqui, ó. Jesus está olhando. Quem expulsava mais demônio? Quem pregava mais bonito? Quem tocava melhor? Quem cantava melhor? Quem orava mais bonito? Quem era o bam, bam, bam? Quem estava servindo por si mesmo e não ao Senhor. Então Jesus vai trazer algo tremendo. Ele vai ensinar na prática, ele vai dizer o seguinte. E ele, verso 35, e ele assentando-se chamou os 12 e disse-lhe, se alguém quiser ser o primeiro, será este o derradeiro de todos e servos de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-os nos seus braços, disse-lhes, qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Veja só, Jesus pega aquele menino no colo. Ele mostra aquela criança, porque ele está mostrando que tem que servir com o coração puro. Servir com o coração cheio da presença do Senhor. Porque eles não tinham esse coração e por causa daquela carnalidade, por causa da alma, uma vida não foi curada, não foi liberta. Eles estavam servindo ao Senhor? Sim. Eles estavam fazendo a obra do Senhor? Sim. Eles estavam agindo para o Senhor? Sim. Mas você e eu, nós temos duas maneiras de servir ao Senhor. Ou nós fazemos a obra do Senhor de uma maneira carnal, ou nós fazemos a obra do Senhor por meio da fé. E aqui está, queridos. Você e eu somos chamados pelo Senhor a fazermos obras por meio da fé, e não por obras de meio de carnal. Ou, nós costumamos dizer, fazer a obra de uma maneira hipócrita, ou fazer a obra de uma maneira farisaica. Olha só na palavra como que os fariseus faziam a obra de Deus. Faziam a obra de Deus. Mateus capítulo 6, diz assim, quando, pois, deres esmola, não faças trocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Aonde que é na sinagoga? Como se fosse igreja.
e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, eles fazem para que os outros vejam, eles fazem para que as pessoas percebam, eles fazem para que as pessoas falam, oh, como é o irmão poderoso, que bênção. Ele está dizendo, ele já está recebendo o seu galardão, ou seja, lá não vai receber. No tribunal de Cristo não vai receber o galardão. O que é galardão, queridos? Galardão significa presente. Lá não vai receber o presente. No céu, diante do Senhor, porque está recebendo aqui. Mas somos chamados verdadeiramente para fazer a obra do Senhor de todo o nosso coração. Não servir de forma carnal, mas servir de forma por meio da fé. Somos chamados por Cristo Jesus para as boas obras. Eu quero fazer uma pergunta para você. Diante dessa ministração que nós tivemos nessa manhã, como você tem feito a obra de Deus? Qual tipo de coração você tem tido? Será que o seu coração está queimando pela obra do Senhor? Será que o seu coração está queimando e fervendo pela presença de Deus? Que por meio do servir ao Senhor, o seu coração deseja e arde para que o reino de Deus seja estabelecido na sua vida, na sua casa, na sua família? Ou seu coração já está como um coração de uma Frozen, um coração gelado, um coração que não clama mais? A pior coisa que tem é quando a pessoa começa a fazer a obra do Senhor automaticamente. Eu já sei que a igreja vai fazer, eu já sei como que vai ser o culto, já sei como faz, já sei pregar, já sei cantar, eu já sei. Quando você entra no já sei, você já entra no automático, e quando você entra no automático, você entra na carnalidade. Como que está o seu coração? Será que quando você levanta de domingo, você fala assim, eu tenho que ir no culto de novo, meu Deus. Ou quando você levanta já no domingo, falando, obrigado Senhor, porque eu vou no culto nesta manhã, eu vou louvar o teu nome, vou engrandecer o teu nome. Pai, como é bom estar na tua casa, como é bom estar com os irmãos, como é bom, Senhor, como é bom estar no meio do teu povo e se alegrar com o teu povo, Senhor, como é bom. Faça uma autoanálise nesta manhã. Como que você tem servido? Ou você nem servido mais está? Às vezes você perdeu totalmente, não está servindo mais, você se perdeu no chamado, você se perdeu naquilo que Deus tem para você. Eu vou dizer para você, enquanto você não dizer sim para o chamado que Deus tem para você, você não consegue virar a chave da sua vida. Quando você diz sim ao chamado do Senhor, você vira uma chave da bênção, da cura, da libertação, da prosperidade, das coisas sobrenaturais de Deus na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, a tua palavra foi lida, anunciada. Crava esta palavra no nosso coração. Pai, que o nosso coração esteja queimando por tua presença. Que o nosso coração esteja queimando por tua graça, Pai. Que nós venhamos a fazer a obra do Senhor, não de maneira carnal, nem automática, mas que possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, queimando por vidas, vendo que o reino de Deus está sendo atraído. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, que vidas sejam curadas através de nós, que vidas sejam trabalhadas, ministradas, restauradas, levantadas, que o teu reino cresça nesse tempo. Que o fluir do teu Espírito seja verdadeiramente, Senhor, sobre nós e o nosso coração. Pai, aqueles que estão com o coração dilacerado, com o coração quebrado,
desanimado. Pai, aqueles que estão com o coração, Senhor, que não quer fazer mais a sua obra, frustrado talvez com a denominação, com a igreja, com o pastor, seja lá quem for, com o homem. Pai, no nome de Jesus, quebra, Senhor, este gelo, e ó Pai, queima o coração, porque o Senhor nos diz nessa manhã: eis que te digo, que compres ouro refinado pelo fogo. Em nome de Jesus, leva-nos mais perto de Ti, na Tua presença, em nome de Jesus. Pedimos perdão, Senhor, se estivermos fazendo a Tua obra de uma maneira automática, se estamos servindo de uma maneira automática, pedimos perdão ao Senhor, e faz queimar de novo em nós a verdadeira chama e o verdadeiro amor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, pastor Bruno, por essa palavra. O Senhor continue abençoando, ministrando através da sua vida. Nesse momento nós vamos ceiar. E ele falou algo aqui muito interessante: como está o nosso coração. A ceia é um dos momentos de mais intimidade que Jesus espera de nós. E naquele grande dia, na última ceia, Jesus estava com seus discípulos, e o coração dos seus discípulos estava aflito, porque Jesus estava dizendo: chegou a hora de eu partir. Como está o coração de vocês? Porque diante da mesa não tem pecado que fique encoberto. Diante da mesa a verdade, ela aparece. Diante da mesa é que nós vemos com quem é que nós temos intimidade de verdade. Por isso, nós estamos hoje diante da mesa, em memória dele, como Paulo disse. Hoje nós não estamos celebrando a sexta-feira, nós estamos celebrando o domingo, porque ele vive. 2 discípulos no caminho de Emaús estavam questionando o que tinha ocorrido na sexta-feira, até que ele chega, conversa com ele, passa a tarde com ele, entra na casa deles, e eles não perceberam que Jesus estava com eles. A Bíblia diz que na hora que Jesus pega o pão e faz o gesto de intimidade, no partir do pão, eles reconhecem que quem estava diante dele era o Mestre. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que Jesus está te chamando a lembrar do que é e qual o gesto que é necessário hoje ocorrer para você lembrar que ele tem intimidade contigo. Só não deixa acontecer o que aconteceu com aqueles 2 discípulos, que quando perceberam, já era tarde demais, Jesus foi embora. Ele está aqui, ele está entre nós, ele está partindo o pão e dizendo: faça parte do meu corpo e tome do meu sangue, porque eu tenho uma nova história sobre a tua vida. Chegou o momento de nós cearmos. Eu gostaria agora, diante da mesa, que você pudesse nesse momento refletir sobre este momento tão importante que nós temos, por essa oportunidade tão bela que o Senhor nos dá de fazer parte do seu corpo, como disse o pastor Bruno, dessa oportunidade que ele nos dá de servir, de poder fazer parte desse corpo, de ser o braço dele, de ser a mão, de ser os pés que anunciam o Evangelho. Ei, se um dia você pensou que você não é importante, não deixe o diabo afrontar você com essas palavras, porque você é mais importante do que qualquer coisa neste mundo, porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Estamos aqui diante do pão e do vinho, que nesse momento agora nós vamos orar e consagrar para que ele represente agora o corpo e o sangue de Jesus. Feche seus olhos. Pai,
nós queremos te agradecer por esse momento tão belo que o Senhor nos dá, que é a oportunidade de estar sentado contigo na mesa, ó Pai. Porque é isso que nós sentimos, é estar em memória, é nos lembrando daquilo que o Senhor fez. Estamos cumprindo a Tua palavra e neste momento, Senhor, oramos por este pão, oramos por esse suco de uva e nós queremos agora, Senhor, consagrá-los para a Tua obra, ó Deus, que represente agora o Teu corpo e o Teu sangue, ó Pai. O Teu corpo que foi rasgado e partido por nós, porque aquela cruz não era sua, era minha, mas o Senhor decidiu ir em meu lugar para me dar vida, e vida em abundância. E assim como o sangue que agora, neste momento, Senhor, representa essa nova aliança que nós temos contigo. Nós só podemos dizer que o próximo é nosso irmão quando participamos deste mesmo sangue, porque agora temos o Teu DNA inserido em nós. Nós fazemos parte de um mesmo corpo, de uma mesma família, de um mesmo sangue. É isso que o Senhor traz para nós. Por isso o Senhor nos manda, Senhor, examinar antes de participar, para que nós possamos ter essa compreensão e essa dimensão de que hoje nós somos uma família. Não somos perfeitos, mas adoramos ao Senhor que é perfeito. E que este sangue simbolize para nós agora essa nova aliança em Teu nome. Amém? Vamos participar do corpo e do sangue nesse momento que você possa estar falando com o Senhor. É um momento de intimidade na mesa. Comece a falar porque Ele está aqui. Ele está sentado conosco. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante, igreja, mas eu bem sei. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte
Jesus que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Eu quero levar você agora lá para Lucas 24, logo no início, que diz: e no domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. E elas viram que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Eu quero te dizer que você não serve um Jesus crucificado. Você serve um Jesus ressuscitado. Ao terceiro dia, Ele abalou a terra, tornando a vida, ó Deus, e voltando aos céus. Você serve um Deus vivo que está aqui hoje, que está na sua vida. Amém? Declara comigo mais uma vez: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia, aplauda o Senhor. Nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor. Gostaria que você pegasse agora o seu pão, que representa neste momento o corpo de Cristo, que foi partido de tal forma que pode alimentar todos nós hoje. É esse poder que Ele tem até hoje da multiplicação. Ele é o pão da vida. Ele é o alimento que nós mais necessitamos. O que nós precisamos é do pão da vida, a vida eterna. Que você possa participar consciente do que você está fazendo, diante dessa palavra tão maravilhosa que foi ministrada hoje. Porque quando você participa da ceia, você está dizendo: eu faço parte desse corpo. Pai, nós te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Para nós não houve preço nenhum, mas para o Senhor custou um preço de sangue. O Senhor, como Deus Todo-Poderoso, se calou diante de tudo e deixou com que o seu Filho pudesse passar por esse sacrifício, para que hoje nós viéssemos hoje ter vida, pudéssemos hoje estar justificados diante do Senhor. Por isso, ó Pai, nós participamos deste corpo, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Participe, meu irmão. A Bíblia diz que, semelhantemente também depois, Ele tomou o cálice dizendo: este é o sangue da nossa nova aliança. Foi necessário aquele sangue para que hoje nós pudéssemos ter vida.
Esse é o sangue que tira o pecado do mundo. Por nós mesmos, nós não temos poder para isso, mas esse sangue que foi derramado naquela cruz tem poder para isso. Participe do sangue. Pai, somos agradecidos, ó Deus, por este momento. Te louvamos por a oportunidade que o Senhor nos concede de estar em Tua mesa, ó Pai. Quando participamos deste momento, ó Deus, isso traz para nós uma nova expectativa, um novo vigor. É como se o Senhor trouxesse a nós, ó Deus, mais uma oportunidade, ó Deus, de expressar o Seu amor, a Sua gratidão, a Sua misericórdia por nós. Que quando sairmos daqui, Senhor, possamos realmente ter entendido a Tua palavra, podemos ter entendido essa ação, ó Pai, esse memorial, e começarmos, ó Deus, a ser as Suas mãos, os Seus pés, para este mundo, Senhor, que está tão carente e necessitado. O mundo necessita da vacina, mas nós temos o melhor remédio do mundo, que é o Senhor Jesus, para dar para essas pessoas. Que possamos apresentar o Senhor para cada um, ó Deus, através das nossas vidas, porque hoje participamos desta aliança, porque nós fazemos parte do Teu corpo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se pode glorificar a Deus por esse momento? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar agora para encerrar. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida grandemente. Que o Senhor, Ele possa trazer a memória de quem Ele é sobre a tua vida. E nós cremos que realmente, se olharmos, Bruno falou algo muito interessante, a nossa fé, ela tem que exceder o que está acontecendo neste mundo. Se você olhar ao redor, você não consegue encontrar a verdadeira fé e o verdadeiro sentido da vida. Mas uma coisa eu tenho certeza em te dizer: Deus não perdeu o controle de nada, de nada, de nada. E os propósitos dele ainda continuam se cumprindo, porque Ele é Deus. Então, que a nossa vida não venha estar baseada em circunstâncias, mas sim nos propósitos que Ele tem para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Pai, nós Te louvamos, ó Deus, por nós iniciarmos essa semana, Senhor, em Tua presença, ó Pai. Te glorificamos, ó Deus, pelos louvores entoados, Te agradecemos pela Tua palavra, obrigado pelo Senhor ter falado conosco neste lugar. Que o Senhor, ó Deus, nós temos certeza que ouviu a oração de cada um dos Teus filhos, que a sua atenção, os seus ouvidos estavam inclinados para este lugar, ó Pai. Que o Senhor continue ministrando, Senhor, sobre as nossas vidas e que possamos ser a Tua igreja, Senhor, para este mundo, ó Pai. Que a nossa vida venha a ter morada para outras pessoas. Que nós possamos abrir, Senhor, a porta dos nossos corações para receber, Senhor, a cada um, ó Deus. Te louvamos, pedimos que o Senhor venha derramar da Tua graça e que possamos ter uma semana extraordinária, Senhor. Nos surpreenda, ó Pai, com o novo do Senhor que está por vir sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos por tudo e somos gratos em nome de Jesus. Amém. Coloca a sua mão em posição de receber. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós todos os dias até que Ele volte, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém? Tenha um bom culto, querido. Deus abençoe a tua vida.